início e agradecer muito por esta presença viva, de ver tantos rostos de todas as idades. É assim qualquer coisa que nos enche de entusiasmo, e esta é uma casa de acolhimento e, portanto, perceber que o repto foi recebido por tantos e de uma forma tão expressiva é logo uma alegria muito grande, porque as alegrias partilhadas, elas tomam uma proporção tão maior, tão maior. E quando nós temos uma alegria como a de hoje, que é receber o professor José Pacheco no ISPA, na Escola de Educação, que de uma forma natural está aqui, de facto, muito ligada a todo o seu caminho, a todo o seu percurso, àquilo que nos impele a querer ser melhor, a querer estar inquieto e ser, de facto, permanentemente atento ao que o tempo nos diz, ao que o tempo nos dá, e àquilo que fazemos e àquilo que somos. E dizia, ter esta possibilidade, são muito bem-vindas, sem problema. Ter esta possibilidade de partilha, então, é uma alegria muito grande. E eu queria começar por contar um pouco como é que esta história boa começou. Então, aqui na mesa, os nossos olhares dirigem-se todos para o professor José Pacheco, e com toda a razão. Ele é a força de estarmos aqui hoje, é exatamente, emana dele. Mas foi o professor João Pedro Condesse que fez este desafio e que, imaginem, me enviou um e-mail perguntando se nós gostaríamos, se o ISPA gostaria de ter cá o professor José Pacheco. Resposta: claro, sim, vamos aqui conversar já uns com os outros, vamos ver como é que podemos fazer acontecer. E então a primeira palavra é de agradecimento, porque se esse e-mail não tivesse surgido e se este desafio não tivesse acontecido, potencialmente não teríamos aproveitado esta oportunidade de, neste mês e uma semana que o professor José Pacheco passa em Portugal e que está connosco, de o termos hoje aqui connosco no ISPA. Então, agradecer. João Pedro Condesse é o editor dos 2 livros que hoje, mais daqui a pouco, vamos também apresentar, e, portanto, é alguém que tem uma emoção especial em tudo aquilo que traduz o pensamento do professor José Pacheco e que traz na forma como também nos aborda, como também nos desafia a receber-me. Portanto, muito obrigada por este desafio. E depois dizer do privilégio que é conhecer e ter ao meu lado alguém, termos ao nosso lado alguém que certamente é uma referência. Uma referência, eu estava aqui a preparar algumas palavras para dizer neste início, nesta apresentação, e dar já a palavra depois ao professor José Pacheco e estar aqui sossegadinha, a não ser que venha uma pergunta tão forte que eu não me contenha e que tenha mesmo que a partilhar aqui, porque sei que é isso que gosto, é isso que espero de nós, é esse partilhar das inquietações e daquilo que nos move. Mas estava a pensar nesta apresentação e houve três aspectos que me ocorreram como fundamentais. O primeiro é a coincidência de hoje ser o Dia Mundial do Livro. E quando estávamos a escolher a data, o professor Carlos Lopes, que está aqui à frente e que depois daqui a pouco virá aqui também dizer algumas palavras sobre este dia e sobre o autor que hoje aqui ilumina este dia, disse, não, se podemos escolher entre 3 datas, então vamos escolher a data do Dia Mundial do Livro. Porque é a data certa. Se há 2 livros e se há uma pessoa que traduz nos livros quem é, nada melhor do que escolhermos o dia 23. Portanto, o dia 23 tem um propósito. Foi este dia escolhido porque é o Dia Mundial do Livro. E de facto, esta possibilidade enorme que um livro nos dá de navegarmos no nosso pensamento, no pensamento do outro, de nos acrescentar, de nos inquietar, de colocar questões, enfim, de ser de facto aqui a alavanca maior para querermos ser mais e melhores pessoas e mais e melhores profissionais. E entre este dia, quarta-feira, há 2 dias muito importantes. A segunda-feira foi o dia em que perdemos o nosso Papa, Francisco, e que de facto era uma pessoa, e será e ficará connosco como uma pessoa admirável. Pessoa extraordinariamente humana,
de uma generosidade imensa, despojado, uma humildade e uma capacidade de traduzir a sua fé tão única que toca todos. E foi bem visível a forma como todos fomos reagindo a esta perda. Àquilo que é eventualmente uma passagem, mas que para nós é sentir como é que nos vamos ver sem ele. E depois logo a seguir, como é que vamos fazer aquilo que ele nos deixou, com que aquilo que ele nos deixou continua a viver, porque seria esse de certeza o seu maior desejo. E então, este é o dia, hoje é quarta, segunda, dia do nosso Papa Francisco, e sexta, 25 de Abril, dia da liberdade. Ei, que dia grande, que dia grande. E portanto, estas ideias ficaram aqui juntas. E na apresentação que vou fazer do professor José Pacheco, nós estivemos um bocadinho a conversar antes de virmos para este momento de partilha. E o professor José Pacheco disse que só gostava de ser apresentado com 2 frases. E eu escrevi-as. E vou honrar. Mas vou-vos eventualmente trazer aquilo que pensei, que se liga com o nosso Papa Francisco e que penso que se liga também com o professor José Pacheco, com o João Pedro Condesso e com todos os que estamos aqui neste dia. São poemas pequeninos do cardeal José Tolentino de Mendonça, que tem um livro que eu adoro e que se chama A Papoila e o Monge. Conhecem? Sim. Oh, que bom! Então, neste livro, José Tolentino de Mendonça escolhe trazer-nos haikus, que são poemas muito pequeninos, que não têm rima, que traduzem uma ideia, um sentimento em poucas palavras, como o professor José Pacheco me disse há pouco. Poucas palavras, mas que são as que me representam. É uma espécie de haiku também, um poema, aquilo que ele pediu, de forma como pediu para ser apresentado. Então, eu trouxe-vos aqui 4 e vou tentar fazer aqui a ligação entre a apresentação do professor, a segunda-feira, o dia de hoje, que é nosso e só nosso, 15 horas e 51 minutos, estamos todos aqui, num tempo de paragem, de respiração, e o dia que vem, o dia da liberdade, que também sejamos capazes de o honrar sempre. Então, o primeiro... e há aqui uma coisa muito bonita, porque na Escola da Ponte e naquilo que são os instrumentos, as ferramentas da Escola da Ponte, há uma que se chama Jardim da Poesia. E, portanto, é uma espécie de convite. Já que cá está, então vamos lá aqui agarrá-lo. Então, o primeiro diz assim: quando o templo se esvazia, então brilha esplêndido. E para mim, este é o Papa Francisco. E depois, outro diz: silêncio. Encontramos na encosta flores ainda sem nome. E este é o espanto do professor José Pacheco. Encontramos na encosta flores ainda sem nome. Sempre. E mais outro. O rasgo, o desafio, a força, o querer fazer, o querer ser. Ao ergueres a tua cabana, escolhe por alicerce a escarpa ou o vento. Então, José Pacheco, designer educacional, aprendiz de utopias. É isto? E tudo o resto, vou-vos convidar depois, daqui a bocadinho, talvez, a dizer o que é que o professor José Pacheco representa para cada uma das pessoas que aqui está. Pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, pode ser uma frase, mas que venha de dentro. Porque todos podemos ler o seu currículo e o professor José Pacheco dizia-me há pouco, o currículo já fiz. O que interessa é o que vamos fazer hoje, o que interessa é o que vamos fazer depois. Então, honrar a liberdade, honrar a ponte,
fazer a ponte, honrar a âncora, que a liberdade também é âncora, também é cuidado, o projeto em que esteve tão envolvido, honrar esta possibilidade de hoje estarmos aqui, parando, ouvindo, perguntando, interpelando-nos e interpelando quem aqui aceitou estar connosco. Doutora Teresa, desde já quero lhe agradecer profundamente pelo ser humano que é, a forma como nos recebeu, a forma amorosa, as suas palavras, as suas atitudes, foi algo que logo de início eu fiquei muito feliz por conhecer alguém que tem uma humanidade tão grande como a doutora Teresa. Desde já agradeço profundamente em nome dos dois. Em relação ao livro, meu amigo Zé, para nós é conhecido assim, que trabalhamos para lá há imenso tempo, fez-me um convite, um desafio. João, queres editar um livro meu? E eu pensei, sim, vou editar um livro do professor Gé. O que é que eu vou escrever na sinopse? É que os livros dele, para mim, são obras de arte. Obras de arte. Como é que eu vou escrever agora uma sinopse? E aquilo durante a noite foi horrível. O que é que eu vou escrever? Como é que eu vou fazer o livro? Como é que vamos... como é que eu vou fazer algo que possa tirar vocês da normalidade? Que é aquilo que eu mais quero. É que cada um de vocês saia da normalidade. E porquê? Porque a Escola do Ponte, ela é fora da normalidade. E ainda bem, porque Oscar Wilde dizia uma coisa muito importante. A normalidade é uma ideia inútil e ignóbil. E eu, um simples não professor, porque eu não sou professor, mas depois se quiserem perguntar porque eu sou um não professor, eu posso responder. O que é que eu decidi fazer? Decidi escrever um livro sem sinopse. E na primeira coisa que eu decidi escrever e que me veio à alma aquilo que eu quero escrever foi que num livro sobre aprendizagem, porque eu não gosto da palavra educação, gosto da palavra aprendizagem. O que é que eu vou escrever? Que um livro que fala sobre aprendizagem é um ato isolado de resistência para que todos aprendam, para que haja uma escola para todos e com todos. Foi aquilo que o meu amigo Zé fez e todas as pessoas que estiveram no Projeto Âncora e todas as pessoas que estiveram na Escola da Ponte e que acreditam profundamente numa mudança de paradigma. Mas não chegou para mim. Como é que eu sei que... eu não consigo estar sentado. Como é que eu sei que é uma obra de arte? Como é que estes livros para mim eram uma obra de arte? Então, como é que eu senti que era uma obra de arte? Vou partilhar com vocês. Muito simples. Emily Dickinson, que é uma grande poetisa, ela dizia, quando nós lemos poesia, e Fernando Pessoa dizia isso também, e não pensamos, podemos ficar tão gelados, que nem uma lareira nos vai aquecer. Quando o meu amigo Zé me enviou os livros, eu nessa noite li os livros todos. E pensei, isto é um ato antropofágico. Estes livros entraram a mim. É uma obra de arte. Então, se é uma obra de arte, acham que merece que eu escreva uma sinopse? Quero dizer a todos, abaixo as sinopses. Sabem porquê? Agora imaginem um poema de Fernando Pessoa com uma sinopse por baixo. Que horror! Imaginem um quadro de Monet com uma sinopse por baixo. Que horror! Então, porque elas têm todas a mesma forma, têm todas o mesmo sentido, o que nós queremos é contra a normalidade. Que vai ser professor, ou antes, eu espero que seja um não professor, não se lembrar daquele professor assim careca, já assim de óculos e fala baixinho. Espero que se lembrem disto da normalidade. Por fim, o que é que eu poderei dizer mais? Decidi que o livro tinha que ser escrito ao contrário. Para vocês o verem, vou ter que rodar 90 graus. Porquê? Porque vocês vão sentir uma experiência sensorial. O vosso cérebro vai ter muita dificuldade em ler da direita para a esquerda. E faz lembrar um tributo, sabem a quem? A todos os meus alunos que têm dislexia. Vamos aqui lembrar que todos precisam e todos merecem. Para terminar, para não vos estar a amassar, vocês não vieram cá por mim, vieram assim pelo meu amigo Zé, eu quero deixar uma frase que guardassem no vosso coração. Eu ainda sou daquele tempo antigo, guardar as coisas no coração, estão a ver? Uma caixinha que nós temos aqui, vamos guardar aquilo que é importante.
E quero terminar, vou repetir, vou fazer o bis, vou repetir 2 vezes esta frase, que eu ouvi esta semana. Tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu quis, está do outro lado do medo. Sintam isto. Tudo o que eu sonhei, tudo o que eu quis, está do outro lado do medo. Então, eu preciso construir com vocês todos uma escola para todos e com todos. Obrigado por tudo. Ficar aqui, está bem? Eu já ficaria por aqui. Então, uma boa tarde a todas e a todos. Gratidão a Teresa, ao João e a todos que me trouxeram aqui. Estes encontros são muito perigosos, portanto ainda estão a tempo se quiserem sair, porque eu, quando me deparo com esta situação, eu só tenho de agradecer. Quando eu vejo tanta gente voltada para mim, voltada para nós, apodera-se de mim um medo muito grande. Porque não sei qual é a expectativa. Eu não vos trago novidades, teorias, soluções, não. Fico muito entusiasmado por ver aqui jovens de curta idade e outros de uma idade mais avançada. E quando olho para as cadeiras e vejo o apoio do braço do lado direito, e eu pergunto se não há canhotos na sala, etc. Percebem? Quando ia entrar, a Teresa disse que iríamos subir 2 ou 3 degraus. Eu tenho por hábito descer. E quando eu chego a um palco... esqueci-me de dizer. Eu começo perguntando o que é que querem saber. Mas como ninguém pergunta nada, eu entro numa rabulazinha para dar tempo à primeira pergunta. Já perceberam? Compreenderam? Quando eu acabar a rábula, vai ser rápida, fazem as perguntas e começamos a conversar. Mas como estava a dizer, quando chega a um palco, e eu faço mais ou menos umas 300, não é palestras, eu não faço palestras, eu converso para aprender. Então, as pessoas vêm com o microfone e tal e dizem, então o seu PowerPoint, e eu digo, olha, eu só tenho Power, não tenho Point. Ai não, não tenho. Mas então a sua apresentação não tem. Mas todo mundo tem, toda a gente, não é? Eu tenho estado no Brasil e de vez em quando eu digo, pois toda a gente tem, mas eu não tenho. Mas o que é que você vai dizer? Eu não sei, ninguém me perguntou nada. Eu chego ali e pergunto o que é que querem saber. E começámos a conversar. E a rábula acabou. E agora a palavra está desse lado. Porque se não fizerem perguntas, eu faço. Quando não me fazem perguntas, há um risco imenso, porque eu começo logo a fazer um roteiro de estudo. Perceberam? Não sabem o que é, ou melhor, imaginam o que seja. Eu presinto que já tem aí uma perguntinha. Basta levantar o braço e... Pois. Então vou falar-vos da única vez em que houve um comentário, quando eu perguntei, única. Eu devo ter feito umas 20 mil encontros desta natureza. É sempre o primeiro, sempre o único. E só uma vez uma pessoa reagiu à minha pergunta. Eu vou contar a história, mas se houver uma pergunta por aí, eu paro a história e vamos conversar. Fazei-me esse favor. Se alguém tiver uma ideia de pergunta, levanta o braço e eu paro com a história. Porque eu estou aqui a falar sem dizer nada. Já está aqui uma ideia. Já está, pronto, já não conto. Vamos lá. Sim, Zé, olá, boa tarde. Vou fazer uma pergunta que vi ali fora. Porquê é que não há mais escolas como a Escola da Ponte? Essa pergunta é repetida em todos os encontros em que eu participo. Ou diretamente ou à parte. Porquê é que não há mais escolas como a Escola da Ponte? Claro que não vai haver nunca.
resposta é que todas as escolas são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Mas eu sei onde é que a pessoa quer chegar. A Escola da Ponte foi a primeira escola no mundo, ouviram bem, não foi na Finlândia, nem na Coreia do Sul, não. Muito menos nos Estados Unidos. Foi a primeira escola no mundo a fazer a transição, eu não gosto da palavra ruptura, e vão ver porquê. A transição entre o ensino centrado no professor, em sala de aula, para a aprendizagem centrada no aluno sujeito de aprendizagem. Aquilo que está na Escola Nova, Montessori, Claparede, Dewey, Kilpatrick, bom, está lá tudo escrito, mas levou meio século para acontecer. Aconteceu a primeira vez, em 66, com o Malaguti, mas na educação de infância. E aconteceu 10 anos depois na Escola da Ponte. Ou seja, a transição entre dois paradigmas, o da instrução e o da aprendizagem, aconteceu em Portugal. Há 49 anos. No próximo ano vai haver uma comemoração dos 50 anos da Escola da Ponte. Daí para a frente eu não vou contar porque são as pessoas muito impressionáveis e a história da Ponte é uma história de sofrimento e resiliência. Não é um conto de fadas. Um dia eu irei falar sobre os bastidores do projeto. Mas o que eu quero chegar? Quando a pessoa pergunta porquê é que não há mais escolas, como a Escola da Ponte, é porque na Escola da Ponte quase se chegou àquilo que a Constituição da República e a Lei de Bases prescreve, que a educação é um direito de todos. Está lá escrito. E não é essa a realidade. De cada vez que eu venho a Portugal, vejo mais centros de explicações, centros de estudo, vejo mais homeschooling, vejo mais professores doentes, vejo a mesma índice de reprovação, ou então uma cosmética para dar a ideia de passar e tal. Pronto. Eu não estou a dizer mal de ninguém, nem de nada. Então a Escola da Ponte, eu vi uma vez na Sorbonne, uma tese de doutorado. A Ponte tem muitas teses de doutorado e dissertações de mestrado. Tem muito poucas portuguesas, mas tem muitas estrangeiras. Eu ia dizer uma coisa que não vale a pena. Bom. Ninguém é profeta na sua terra. Mas então eu li o início de uma tese, está em francês, claro, que diz: quando for feita a história da educação do século XX, haverá 2 períodos a considerar. Antes da Escola da Ponte, depois da Escola da Ponte. Mas aquilo que está neste livrinho é o encerramento de um ciclo de 50 anos. Porque durante 30 e tal anos eu fui um vaidoso, um arrogante. Eu tinha descoberto a quadratura do círculo da educação. Porque quem vai à Escola da Ponte vê que é a criancinha que escolhe, que pergunta, que faz pesquisa, que produz currículo, que comunica, é a criança. Então, para que é que serve um professor? Então, criamos a figura do tutor, para se quiserem perguntar o que eu estou a deixar, deixas para fazer perguntas. Se não perguntarem, vão-me embora, porque eu não quero. Vamos lá. Então, nós, desde 1976, que eu aprendi a fazer perguntas. Nunca dou respostas. Só dou respostas fazendo perguntas, como vou acabar daqui a pouquinho. Falo da problemática e espeto com o roteiro de estudo. Durante muito tempo, eu pensava que o centro era o aluno. Ainda hoje, reparei, em 68, 69, 70, eu pertencia a grupos de estudo do tempo do Veiga Simão, e ele publicou uma proposta de reforma, muito mais avançada do que as outras todas que até hoje vieram. Muito mais. No tempo da ditadura. E eu, maio de 68, Make Love Not War e tal, eu lá fui. Eu estava em engenharia e a paixão foi tão grande e o meu envolvimento na luta contra a ditadura tão bem que eu fui obrigado a ir com codename para a África. E lá fiquei um tempo
com os combonianos e outros missionários, e decidi ser missionário. Estou a falar na primeira pessoa para perceberem como é que começa a ponte. E isso não está, não sei, acho que não está no livro. O livro tem a pergunta, ela é uma cartilha, porque é muito técnica, explica tudo o que nós fizemos, está ali tudo, com uma ligeira introdução que eu não vou fazer aqui. Então, eu decidi ser missionário, deixar a engenharia, e sentei-me lá nas escadinhas da igreja do Verbo Divino, em Tortozendo, não sei se alguém conhece, não importa, para entrar no seminário. Uns minutos antes de abrir a porta, eu caí em mim, fiz uma análise de consciência. Para ser missionário, eu precisarei de ser casto e humilde. Eu não era uma coisa nem outra. Então, vocês imaginam, maio de 68, era amor livre, aquela coisa. Então, o que é que me restava? Ser professor. E lá fui eu para professor. E durante estes 57 anos de educador, eu me comportei como um missionário. Nunca tive um relacionamento permanente, constante, equilíbrio afetivo, emocional, porque um dia estou aqui, no outro dia estou noutro lugar e ando por aí. Sempre que há um professor que diz, olha, precisaria, eu vou logo, não tem problema. Então a ponte resultou um pouco da insatisfação. Mas pior do que esta insatisfação, que é o serviço, vida é serviço, foi quando eu fui para a sala de aula. Eu não era professor, eu era um dador de aula. Mas aquilo que nos pediam na altura, estou a falar de 1970, 71, 72 e tal, era o projeto pedagógico. E dentro do projeto pedagógico, o plano anual, aquelas coisas que eles inventaram, que não servem para nada. E então, o que é que eu faço? Eu não vou prever o que é que vai acontecer daqui por um mês, muito menos daqui por um ano. Não posso. Eu tenho que pensar que vou estar a dar aula tão perto da planificação quanto possível, para eu estar perto da realidade, não é? Para estar presente, para ser autêntico. Então eu lembro-me de ter feito muitas... Estou a falar no eu, que é a primeira parte, e vou já arrumar para passar ao nós. Comecei a ficar muito instável, muito descontente comigo, porque eu dava aula bem dada e havia alunos que não aprendiam. Caramba, como é que pode, não é? Eu percebi, se eu dava aula bem dada, eles não aprendiam porque eu dava aula bem dada. Pronto. Ou seja, não saía daquilo, só sabia dar aula. E um dia, era 1h da manhã, eu estava a fazer a planificação de uma aula que eu ia dar às 8h30. Eu trabalhei em todos os segmentos, desde limpar fraldinha do menino até pós-graduações, dei teoria de currículo e tal. Passei por tudo. Embora não perceba porque é que há divisão, não é, cartesiana. Não é? Já agora fica para a primeira pergunta do roteiro de estudo. Tarefa para casa. Porque é que há segmentação cartesiana entre jardim de infância, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário, ensino superior, talvez haja ensino inferior, mas nunca encontrei. Então, poderão dar-me essa resposta por e-mail, vou deixar o meu contacto. Aliás, todas as respostas poderão ficar com elas, ou mandar-me por e-mail. Quando eu digo que podem mandar-me por e-mail uma resposta, é porque não há resposta. Dá para entender? Não vão encontrar nas ciências da educação a explicação para a divisão cartesiana, a não ser na história da educação e na sociologia, mas em sentido crítico, ou seja, que não deve haver. Pronto. Então, espero que lá sai. Então, estava eu a fazer a planificação, direitinha, só faltavam 7 horas para ir dar a aula. Mas quando eu entro na sala, apoderou-se de mim um sentimento muito estranho. Não era eu que estava ali. Era um clown, era um ator, a representar um papel que eu tinha escrito meia dúzia de horas antes. Eu não estava ali, eu não estava presente, eu não era autêntico. Portanto, não havia comunicação. Não havendo comunicação, não havia vínculo, criado vínculo, que não é só racional. O vínculo é afetivo, emocional, estético, ético, espiritual até. Eu parei.
Parei e mandei as crianças embora. E fiquei sentado na mesa do professor. E disse, há qualquer coisa que me escapa aqui. Então, segunda pergunta para o roteiro de estudo. Dando aula em sala de aula, é possível que todos aprendam? Eu já sei a resposta. É não. Portanto, podem mandar-me depois. Se alguém descobrir alguma contribuição teórica, porque se eu ouvir dizer, eu acho, eu digo, não há achismos aqui. Nós somos profissionais. Teremos de fazer afirmações fundamentadas nas ciências da educação. Cientificidade, que, aliás, está na lei de base do sistema educativo. No artigo 48º, parágrafo 3º, diz que tudo aquilo que for publicado em termos de lei, de decisão de política educacional, não deve obedecer a critérios de natureza administrativa, mas a critérios de natureza científica e pedagógica. E tudo aquilo que o Ministério tem posto cá fora, e o Ministro é boa pessoa, não põe em causa, não tem fundamento científico. Eu posso perguntar, porquê é que há sala de aula? Vão dizer, a história diz que foi no século XVII, mas essa não é a explicação. Eu pergunto, porquê é que há? Porquê é que há turmas? Porquê é que há 50 minutos de aula? Porquê é que é 50? Porquê é que não é 49? Está a ficar pesado, não é? Bom, foram estas perguntas que eu fiz a mim mesmo, mas antes dessas perguntas, um pouco para responder à pergunta feita, porquê é que não há mais escolas como a Escola da Ponte, é que qualquer um de nós, sendo ou não professor, deve fazer 7 perguntas a si próprio. 7 perguntas. Não vão precisar de escrever, senão demora muito tempo. Eu vou deixar-vos um endereço de Instagram. Esqueci-me de dizer. Nos meus projetos, o telemóvel é obrigatório. Dá para entender? É obrigatório. Telemóvel, laptop, obrigatório. Não é proibido. Aliás, a proibição nada resolve. Nunca resolveu. Eu quando vejo alguns acordos de convivência ou regulamentos de escola, é tudo. Não pode isto, não pode aquilo. Claro que não resulta, porque não é ou não. Então, o Instagram é jpacheco, às vezes penso que estou lá no outro lado do oceano, jpacheco, pontinho, 1951. Completarei 74 voltas ao sol daqui por 2 semanas. Então, jpacheco.1951, se acertaram, aparece um senhor com uma criança ao colo. Aí têm 2011 cartas, 2011, gratuitas, leitura gratuita, lógico, e eu, a partir da próxima semana, vou falar sobre as respostas a estas perguntas, portanto, não precisam de pôr as perguntas, que eu vou colocá-las. Vou ser muito didático até. Cá vai. Primeira pergunta. Porquê é que nós aprendemos? Porquê é que uma criança aprende a falar? Porquê é que ela aprende a andar? Porquê é que ela aprende a gritar? Para impor a sua vontade. Porquê é que nós aprendemos? O que precisamos de aprender? Raiz quadrada? Não. Alguém aqui já precisou de usar a raiz quadrada? Eu nunca encontrei alguém que... Porquê é que está no currículo? E o que é o currículo? É consumo de informação ou é produção de conhecimento? E o currículo, isto não é perguntas, são algumas considerações à margem. E currículo é o único, pronto a vestir, ou tem 3 dimensões? Eu estou a convidar-vos, já, porque eu faço convites, para connosco, e esse connosco é muita gente, e poderá ser vós também, preparar uma nova educação. Uma nova construção social de aprendizagem e educação. E então, nessa construção nova, o currículo apresenta-se em 3 dimensões. A dimensão da subjetividade, da comunidade e universal. Depois, se quiser, a gente estuda isso, que é uma coisa muito chata agora de ser a falar. Vamos lá. Porque aprendemos e o que precisamos aprender. Não é esse perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que aquilo é um monte de coisas que não faz sentido nenhum, mas é outra coisa. É outra coisa.
Se alguém discordar de mim, eu agradeço. Agradeço que discordem. Quando alguém discorda de mim, eu fico encantado, porque a pessoa pensa diferente, sabe coisas que eu não sei e eu quero aprender. Diálogo. Sociocracia. Terceira pergunta. Quando aprendemos? Quando vamos para a escola? Não. Aprendemos a partir do 6º mês de gravidez e a maior parte das coisas que nós queremos e devemos aprender é até o 1000º dia de vida, 4 anos mais ou menos de idade. Depois, onde aprendemos? Em qualquer lugar, exceto na sala de aula. Não se aprende. Ou melhor, na sala de aula aprende-se a uniformidade, a uniformização, a obediência cega, enfim. Eu não tenho nada contra a sala de aula, não demonizo a sala de aula. Se quereis realmente ser outra coisa, vamos partir da sala de aula. Tenho muito respeito por quem trabalha em sala de aula. Quando alguém me pergunta, Zé, mas como é que eu vou fazer círculos de aprendizagem? Eu digo, na sala de aula. É. Olha, mas como é que eu vou fazer? Na sala de aula, minha filha. Não é isso que tu sabes fazer? Então é isso que eu tenho de valorizar, para que te sintas segura. Não é agora, não pode. Não pode. O não existe, para mim. Exceto em relação a um partido político. Mas isso é outra história. Adiante. Eu não disse qual era. Mas posso dizer-vos que depois da Revolução, no dia seguinte eu reuni com colegas. Eu era do movimento da Escola Moderna na clandestinidade. E reuni com colegas e disse exatamente isto. Colegas, um povo não adormece fascista num dia e acorda democrata no dia seguinte. Tudo depende da educação escolar que tivermos, porque senão voltarão as tentações totalitárias um dia. E parei, que está ali uma pergunta, vamos lá. Que maravilha. Eu adoro perguntas. Às vezes mandam umas perguntas escritas, eu mando para trás. Não quero, eu quero naquele momento. Eu não tenho tempo para pensar a resposta. Vamos lá. Obrigada. Eu queria fazer... Depois lembrei-me de dizer as outras 4 perguntas, que agora vamos fazer um intervalozinho. Eu também queria fazer perguntas que francamente, para ser sincera, me atormentam desde que me lembro que sou pessoa, que é... Porque é que eu batalho nisto desde que sou miudinha, que é porque é que um espaço com pessoas novas que deviam pensar de forma diferente, porque é que não há uma gana para questionar, uma gana para desobedecer, uma gana para... Porque é que as coisas são assim? Porque é que no estado do ensino que existe agora em Portugal, em qualquer, e eu arrisco mesmo a dizer que há 30 anos era igual, porque é que há uma censura por parte de quem manda, de quem dirige os estudos e até mesmo uma vigilância, uma autovigilância tipo panóptico entre colegas de tens que ser assim, e tem que ser assim certinho, e tens que pensar assim, e não há um questionamento de aprendemos isto assim na escola, e agora, eu sou de psicologia, agora com o paciente, vamos fazer assim assado, e uma pessoa pergunta, mas porquê é que vais fazer isso? Porque está no livro. Ok, mas tu já pensaste sei lá, de onde é que esta pessoa vem, quais são as características desta pessoa, não há um questionamento, tipo, coisas como... Eu não sei porque é que as pessoas não questionam, eu não sei porque é que as pessoas estão adormecidas, eu não sei se foi sempre assim porque eu não estava viva há 50 anos, mas o que eu sinto é que... Eu não sei porque é que as pessoas estão adormecidas e não sei porque é que as pessoas resistem tanto a perguntas. Portanto, é muito bom ouvir alguém fazer aqui perguntas e, tipo, perguntar não faz mal. E pronto, é isso. Obrigada. Olha, eu vou dar-te uma, entre aspas, resposta, num comentário, continuando as perguntas do roteiro de estudo. Vamos chegar lá. Porquê é que as pessoas não reagem, não se indignam, não mudam? Eu vou dar a resposta. 4ª pergunta. Com o que e com quem nós aprendemos?
Com o quê e com quem? Com fontes de informação e com alguém que nos ajude. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge e a aula acontece. É este o triângulo, não é? Em aprendizagem significativa. Enfim, depois, como é que nós sabemos que aprendemos? A avaliação. Outra pergunta, como aprendemos? As teorias da aprendizagem. E quando tu fazes a pergunta, porque é que não se indignam? É porque nós, para sermos professores, nós teremos de nos munir-nos de muita, não é muita teoria, é muita busca, muita procura. Eu digo porquê. Por volta de 1970, eu sou do tempo dos dinossauros, eu estava numa escolinha particular na altura, na Ordem Terceira do Carmo, e uma criança, eu tinha posto... esqueci-me de dizer. Quando eu comecei a perceber que havia soluções para o meu dilema, ou seja, eu teria de trabalhar de uma maneira que todos aprendessem. Isso está na lei, quanto mais não seja. Mas é uma questão ética. Não é? E então, quando eu fui procurar soluções, eu encontrei uma senhora chamada Maria Montessori, mãe solteira, médica e psicóloga, e aprendi tudo o que ela me pôde ensinar, pus os materiais Montessori na sala, tudo aquilo que ela recomendava. Depois fui estudar uma senhora e um senhor que já eram famosos na altura, chamados Elise e Celestin Freinet. E aí fui apanhado pelo meme na clandestinidade. Aí meti na minha sala os ficheiros autocorretivos, a classe cooperativa, a assembleia, a imprensa, pus tudo na minha sala. Depois descobri que havia um senhor chamado Piaget e outro Vygotsky, mas não poderia ler em português porque o Salazar não deixava entrar as coisas de Moscou. Bom, então fui lendo aquilo tudo, fiquei apaixonadíssimo e comecei a respeitar todos os estados de inteligência, a epistemologia genética, aquelas coisas que a gente estuda. Depois fui estudar o Monnier, que é a proposta da personalização do ensino. Depois fui estudar o Dautrin, a proposta da individualização, e pus tudo lá. E depois fiz yoga, fiz meditação, fiz a famosa hortazinha comunitária ao lado da escola. Depois fui estudar Pestalozzi, fui ao século XVIII e descobri um homem maravilhoso, Jacó Rodrigues Pereira, que se interessou pelos surdos, que é português e que ninguém em Portugal conhece praticamente, que ele foi morrer na Áustria. Depois estudei Este é o meu amigo Alzheimer, é um árabe que está aqui a chatear-me a cabeça. Bom, fui estudar tudo. Imaginei. Steiner, fiz todo o trabalho a partir da Blavatsky com a Vezin, com o Buber, o Eu e Tu, fui até ao Steiner, meti a aritmia lá, fiz... Olha, vocês não imaginam, a minha sala era como uma árvore de Natal, cheia de projetos, era lindo. E continuava a haver gente que não aprendia. Há qualquer coisa de errado aqui. Quando depois fui para a ponte, trabalhei em equipe e percebi que um dos erros maiores é o professor sozinho em sala de aula. A solidão do professor é da natureza da solidão da criança. Por isso é que hoje se reconhece haver suicídio infantil e juvenil. E se não viram a adolescência na Netflix, vejam o segundo episódio. O que aconteceu? Fui para a escola da Ponte, mas antes passei... mas é melhor passar à frente. E a pergunta vem, então se nós dispomos de contribuições da história da educação, temos meu amigo Nova da história da educação, temos da sociologia da educação, temos da filosofia da educação, Agostinho da Silva, temos da Escola Nova, o Mirena Lisboa, o Vasconcelos, o Adolfo Lima, toda aquela gente da Voz do Operário, temos tanta coisa boa por aí, o Bento Jesus Caraça. Como é que nós continuamos na normosa de sala de aula, sabendo que não ensina? Porque a questão é esta, eu pergunto a um aluno, ou a um professor, perguntava aos meus alunos da formação inicial, mas a um professor, como é que você trabalha? Ele diz,
trabalho como todo mundo, toda a gente. Trabalho na minha sala de aula, dou aula. Ok, tudo bem. Dando aula, ensino a todos? Não, ninguém consegue. E a terceira é mortal. Então, se você sabe que vai privar do direito à educação milhões, continua fazendo isso, antiético. Tão simples. Eu sou dirigente sindical. Fui preso e torturado a defender professor. Quando eu digo isto, eu não estou a culpabilizar ninguém, muito menos os professores. Muito menos. E não sou neocorporativista. Sou apenas lúcido. Penso eu. Bom, então na ponta aconteceu esse tal milagre de passar do centro no professor para o centro no aluno. Mas, paralelamente, houve um movimento, dentro do próprio movimento da escola moderna, que não escapou, que foi o da criação daquilo que eu chamo de seitas pedagógicas. Por exemplo, se formos a uma escola montessoriana, os materiais estão lá, a criancinha está manipulando, mas é a sala de aula, é o professor que faz a planificação, não é o aluno. Vamos ao movimento da escola moderna. O professor está sozinho em sala de aula. E a profissão de professor não pode ser solitária, tem que ser solidária. Trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Metam isto na cabeça. Estou a dar a resposta. Quando alguém sozinho consegue avançar algo, surgem 7 obstáculos. Primeiro obstáculo. A minha cultura profissional. Eu tenho de reelaborar. E para isso eu tenho que ter uma forte competência em termos científicos, que falta muito. Depois, e legais também, conhecer bem a lei. Depois o segundo tem a ver com 3 tentativas de assassinato que eu sofri, e uma delas foi pelo segundo obstáculo. O maior aliado de um professor é o outro professor. O maior inimigo de um professor que toma a decisão ética é o professor da sala do lado. E isso me marca muito e me magoa imenso. Terceiro obstáculo, os alunos. Quando eu fui trabalhar nas universidades, trabalhei em várias, os meus alunos diziam, então você não dá aula? Assim, meu filho, a aula é uma coisa do século XVII, XVIII, uma coisa horrorosa. Aula não, sala de aula. Então, e a avaliação, quando é que é o teste? Não há teste, meu filho. A gente faz aquilo que está na lei. A lei diz que a avaliação é formativa, contínua e sistemática. Um teste não é formativo, não é contínuo, que é periódico, não é sistemático. Quem faz teste está fora da lei. As escolas estão fora da lei. E dá nota. Nota por quê? Comparar pessoas? Não, eu estou a dizer algo errado. Se estou, interrompam, por favor. Então, eu avisei. Este meu dedinho autoritário, eu avisei. Bom, aliás, fazer teste é pérfido. Querem ver? Quando se faz um teste, o professor fica na sala. Porquê? Porque ele presume, já lá vou, presume que aquela gente que ali está é potencialmente desonesta. Se puder copiar, vai copiar. Ou seja, o professor está ali, caladinho, mas o não verbal fala mais alto. Ele está a desenvolver e a transmitir valores. Porque um professor não ensina o que diz. Transmite aquilo que é. E quando ele transmite valores no tempo do teste, é porque ele pensa que o outro é capaz de... Ou seja, está a transmitir o valor da deslealdade, mentira, falsidade, corrupção. Este sistema é moralmente corrupto, intelectualmente corrupto e economicamente corrupto. Este sistema é obsoleto, que não tem qualquer fundamento e é hegemónico. Este sistema é hierárquico e autoritário. Um diretor de agrupamento recebe uma ordem, tem formação que lhe permite contestar a ordem, argumenta, mas é obrigado a cumprir, porque tem dever de obediência hierárquica. Onde é que está a dignidade? Onde é que está a autonomia? Quando alguém falar de autonomia, põe a pimenta na boca. Eu estou calmo. Fui interrompido, ainda bem. Vamos ouvir a pergunta, mas vou dizer só o finalzinho da minha experiência universitária. No Brasil, neste caso. Podia ser aqui, eu também trabalhei em Portugal. Um dia eu perguntei o que é que eles faziam para além do exame e dos testes. Eles disseram TCC. TCC, o que é isso? É o trabalho de conclusão de curso. Interessante. Eu posso ver? Eu pensava que fosse uma monografia, mas não. Estou a falar do tempo em que não havia
internet, nem computador, cuidado, hein? Era tudo fotocópia. Eles trouxeram 3 ou 4... não, eu estou a confundir tudo, esqueçam o que eu disse. Bom, eram trabalhos de conclusão de curso. Eu olhei para aquilo, eram fotocópias, só mudava a página de entrada com o nome da pessoa, o resto era igual. E o que é que tinha no texto? E Piaget disse, e Vygotsky disse, oh, meus filhos, desculpa lá, eu não sou fofoqueiro, quero lá saber o que é que Piaget disse. Isso dizer ao outro o que o outro disse, isso é feio. Então eu disse, eu quero é produção de conhecimento. Se me apresentarem cópias destas, dou-vos um 0 redondo. Era só o que me faltava, de estar a formar replicadores papagaios. Não, comigo não. É assim, sou o Átila da educação. Vamos ouvir a pergunta. Boa tarde, agradeço a atenção. Eu tenho 2 perguntas, de 2 temas muito distintos, que fui sentindo enquanto fui estudante, sobretudo na minha infância. Uma é, afinal, qual é que é a forma de avaliar ideal os alunos? Qual é que é o teste ideal? Digo teste porque é a única palavra que eu sei que representa uma avaliação. Porque... Não faço a segunda pergunta, que depois esqueço-me da primeira. Ok. Melhor uma de cada vez, está bom? Pode ser? Pode ser. Então é rápido. Sim, porque acontecia comigo, sobretudo em cadeiras teóricas, disciplinas teóricas, que eu interpretava uma coisa, afinal o professor queria outra resposta, não queria aquela. E não respondia ao que o professor queria. Pronto. Olha, quando foi feita a primeira prova da variação, no ano 2000, as minhas coleguinhas delegaram em mim fazer a aplicação. Foi um tormento. Eu recebi um manual de aplicador, que eu chamei manual de inquisidor, que dizia que se tinha de fazer a chamada, tirar tudo o que houvesse na sala. Disse, não, eu não tiro nada, e a chamada eu não faço, eu conheço bem os meus alunos. Não. Acontece que eles não faziam testes na Escola da Ponte. Eu estava lá há 20 anos, mais de 20 anos, e nunca tínhamos feito testes, e eu pensei, talvez os meus alunos tenham dificuldade, não é? E fui a um dispositivo que é Posso Ajudar, e coloquei lá. Quem quiser aprender a fazer teste, vem até comigo amanhã à Sala João de Deus, às 3 da tarde. No final do dia eu tinha 37 inscritos. Fiz 37 fotocópias de um teste de 8º ano de uma colega minha. Eles estavam no 4º ano, mas eu só consegui aquele, um teste de língua portuguesa. No dia seguinte, entrei na Sala João de Deus, estavam 37 crianças sentadinhas com o teste à frente, porque lá há pontualidade, há respeito pelo outro. Então, eu disse, meus amigos, um teste é isso, já perceberam o que é, têm perguntas de interpretação, perguntas de gramática, têm uma composição escrita. Eles, é só isso, professor? É só isso. Tá bom. E eu olhei para eles e disse, tem uma regra, são 50 minutos. E eles levantaram o braço. O que é que foi? Ó, professor, porquê é que são 50 minutos? Ó, meu filho, eu não sei, já perguntei a muita gente, ninguém sabe, são 50, acabou. Que remédio. Por acaso agora eu sei. E vou dizer-vos porquê, fazendo um parênteses na história. Foi há muitos anos já, que uma criança me chamou e disse, eu não concordo com o que está aqui, o que estava no livro didático. Não havia computadores, ainda era o tempo. Eu disse, não concordas com o quê? Diz aqui que um ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Sim, pois, eu fiquei feliz. Eu já tinha aprendido e eu não tinha ensinado. A coisa funcionava bem. Só que já era um tempo em que eu me questionava. Eu perguntei, mas porquê é que tu dizes isso? Ó, professor, pensa um pouco. Se um ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre, eu não sou um ser vivo, ainda não me reproduzi, nem morri. Poxa. Aí eu percebi que eu teria, com ele, fazer uma pesquisa para saber o que é um ser vivo, porque aquilo que está nos livros é disparate, não é científico. Aí fui com ele. Mas antes disso eu percebi que para ir com ele, e agora muito mais, porque quem entra na internet para fazer pesquisa perde-se, se não tiver desenvolvido pelo menos alguns processos complexos de pensamento, e aqui estão os psicólogos, eu agradeço muito à Faculdade de Psicologia do Porto, onde passei 8 anos, eu descobri que era preciso dotar as crianças pesquisadoras de alguma metacognição, profundidade, que era, primeiro, saber selecionar informação, depois saber criticar, saber comparar diferentes informações,
saber fazer a síntese. Depois, saber comunicar. Bom, e com eles eu cresci bastante, porque também aprendi a pesquisar. Então, o que aconteceu com os testes? Chegou o dia da prova da frição, e eu estava na sala, tinha de testar alguém, e uma criança levantou o braço, assim, valha-me Deus. Eu disse, não vou. E ela, venha cá, não vou. Dizem que eu estou a dar-te a resposta. As mães estavam cá fora a olhar por... Mas eu lá fui, assim, e tal. E ela, ó, professor, está aqui um disparate. O quê? Era uma pergunta em língua portuguesa que dizia que era de escolha múltipla e que havia 2 respostas possíveis. Eu fui ao telefone, pedi a uma colega para ficar na sala, tinha que ficar alguém, e liguei para o GAF, ou o que era. Olha, tem aqui um item mal construído. Não, professor, então nós pagamos bem, a quem faz... Vá ver, foi. Voltou. É verdade, professor, realmente. Ainda bem que o senhor estava atento. Assim, mas não fui eu. Ah, não? Foi uma colega sua? Não. Então, foi uma criança. Desligou. Uma criança. A outra levanta o braço e diz, ó, professor, venha cá. É um disparate aqui, o quê? Este texto é do Cavaleiro da Dinamarca, não é da Sofia. É. Como eles não tinham livro didático, eles estudaram obras completas do autor. Ele tinha lido aquilo e disse, mas quem lê este bocadinho não entende nada. Pois não, mas o que é? Olha, tem esta pergunta. O que foi que o cavaleiro viu ao longe? Sim, está aí a pergunta. É para pôr aqui nestas 5 linhas? É? Sim. Não vou perder tempo, eu faço uma setinha e a pessoa vai ler a pergunta e tem... Mas é lógico. Eu expliquei ao meu filho. Isso é um item de transcrição simples. Eu estava a perder tempo, eu estava a ficar... Aí eu te levanto o braço. Olha, foi um inferno. Quando... Bom, houve mais coisas, mas quero dizer o que é. Eu aplico 2 tipos de teste. E pratico uma escala de classificação. Quando me pedem. Teste de itens construídos pelos alunos. São eles que fazem as perguntas. E uma aferição breve numa corte pequena. Quanto à classificação, ou sabe ou não sabe. Ou é ou não é. Escala dicotómica. Ponto final. Numa escola superior de educação, que não vou dizer o nome, disseram-me que naquele ano era de 0 a 20, mas só podia dar até 16. Eu não entendi nada. Então é 16 ou é 20? Bom. Aí eu dei. 20, 0, 0, 20, 0, 0, acabou. Claro que não me despediram, mas o ambiente ficou muito pesado. Eu tive de ir embora porque arrisquei-me demasiado. Segunda pergunta. Eu faço, eu e outros, e agora mais outros do que eu, 2 encontros por semana, um à quarta-feira e outro ao sábado. Tem também um ao domingo na internet. Mas ao domingo é para projetos que estou a acompanhar especificamente. Mas se quiserem, à quarta-feira, ora bem, a quarta-feira é às 7h30 no Brasil, 11h30 em Portugal. Se quiserem, tem o meu... não tem. Eu vou dar... O meu e-mail é o jpacheco.1951@gmail.com. Ok? É só acrescentar o gmail.com. Podem mandar mensagens, pedir livrinhos antigos, porque agora os modernos só do João, e podem insultar-me, que não me importa, eu gosto imenso quando as pessoas, você não sabe o que diz e tal, é ótimo, porque pelo menos houve uma reação, eu adoro, ficar quieto é que não. Então, dentro desses encontros, ao sábado é à 13h, porque há 4 horas de diferença, começa lá às 11, aqui, 11, às 15, às 3 da tarde. Então, podem mandar-me um e-mail, eu mando-vos a ligação, o link, para poderes participar. E trabalhamos a avaliação, trabalhamos tudo. Eu não vou estar aqui agora a falar. Para além disso, também tenho essa resposta nos livros. E tu sabes ler. Não queres que eu esteja aqui, blá, 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 blá. Mando-te os livros, tu lês. Se tiveres dúvidas, são as minhas perguntas, eu te explico desde novo, tá bom? E agora a segunda pergunta. Segunda pergunta, muito distinta, tem a ver que nas escolas comuns, os alunos, grande parte das vezes, são os alunos que passam por bullying que são obrigados a mudar de escola. Não obrigadas, é? Mudar de escola, ou mudar de turma.
pronto. Por vezes é as duas coisas. Sei de casos que voltam a passar por bullying outra vez, no novo sítio, e outros casos que acaba por correr bem. E porquê é que tem que ser a pessoa que passa por bullying sempre a mudar de escola e não... E porquê é que a pessoa que faz bullying não dá para ser ensinada, digamos, nas escolas comuns? Olha, tem muita coisa escrita sobre isso, sabes? Eu estou a ver se consigo dar uma resposta muito sintética, senão... Vamos lá. Ao fim de 40 anos de trabalho, há 10 anos atrás, como professor já profissionalizado e para a escola pública, antes eu já fazia, mas eu compreendi que o centro não é o professor, isso. E agora vou dizer uma coisa que vai incomodar bastante, certamente. Também não é o aluno. Fizemos uma experiência no Brasil em que o centro era a comunidade. Já não era o professor, já não era o aluno, era a comunidade. E chegamos à conclusão que o centro não é a comunidade. Eu continuo a escutar nas palestras, o centro é o aluno e tal, mas quem está a dizer isto está a dar aula sentada no professor. É esquizofrenia, talvez, porque diz uma coisa e faz outra, não é? Então, com muita gente boa, como tu, como nós descobrimos que não há centro. Há relação humana. É. Basta ler a partir de Carl Rogers, a gente compreende tudo isso. E na relação humana, importa seguir um outro rumo que não aquele que temos enquanto escola, enquanto sistema educacional. Este sistema educacional, já vos disse, as pessoas tentam melhorar, é mais um ensino híbrido, mais uma sala maker, mais, sei lá, mais educação inclusiva, mais educação financeira, mais educação... Educação é uma só, não tem adjetivos. Não há pleonasmos em educação. Eu sei que estou a dizer coisas horrorosas, mas podem ler os meus livrinhos, que lá está tudo explicado. O que é que me distingue dos meus amigos que produzem teoria? A praxeologia. Eu estou no chão de escola. Dá para entender que eu estou a ser arrogante. Então, nós instituímos uma nova construção social da aprendizagem. E quando tu falas de mudar de escola, de bullying, eu vou-te dizer qual é o primeiro axioma. Escolas são pessoas, não são prédios. Isto não é uma escola. Isto é um conjunto de espaços de aprendizagem, é que poderemos chamar instituto, escola, chamar-lhe o que quisermos. Mas escolas são as pessoas. As pessoas, o que são? Os seus valores, a sua visão do mundo. Maria Montessori dizia que esse modelo educacional que estimula a competição é a origem remota de todos os conflitos, todas as guerras. E temos à porta da Europa a Ucrânia. Tivemos 5 milhões de mortes, né, nos campos de concentração. É para isso que serve este modelo. Então, quem fala de valores fala de princípios. Quem fala de princípios fala de ação, projeto. Projetos são sempre coletivos. Não há ninguém que faça algo sozinho. Mesmo o projeto mais elementar, quer fazer um filho, eu acho que são precisos 2. Mas isso é uma história que, a não ser que alguém já tenha desenvolvido. Ok. É a minha criança grande que de vez em quando... Então, nessa nova construção social, não há bullying. Não há. Não há sofrimento no professor. Eu não estou a falar de um paraíso artificial. Aliás, quando me falam de educação alternativa, eu fujo. A alternativa é um pleonasmo. E meia culpa que ajudei a fazer muitas alternativas, estou arrependido. Dentro de 20 ou 30 anos,
com o teu trabalho, que já não é para mim. Eu daqui por 2 semanas vou olhar passarinho, plantar árvore, fazer meditação, preparar-me para morrer, estudar tanatologia, que é preciso. E vós é que ficais com a encomenda. Deixo os livrinhos, o João vai publicar mais alguns, e vou embora, porque já estou a cheirar mal. Então vamos lá. Bullying e outros fenómenos decorrem exatamente do modelo educacional que é imposto às escolas. E digo-vos que, em Portugal, a partir de setembro próximo, vão acontecer meia dúzia de projetos que vão ser protótipos de uma nova construção social. Nessa meia dúzia de projetos, por exemplo, não há ano letivo. Para que é que há? Porquê é que há? Mais uma perguntinha para... Porquê é que há ano letivo? Porquê é que as escolas fecham em junho e abrem em setembro? Será que a inteligência da criança para de funcionar no dia 30 de junho e volta a funcionar só em setembro? Não. Não há ano letivo. Nem períodos. Houve uma coisa muito interessante que há um tempo atrás, a minha amiga Ariana esteve à frente de um projeto que era autonomia e gestão flexível. Autonomia, onde é que ela está? Eu não entendo como é que se pode falar de alguma coisa que não existe. E gestão flexível, também não vi. Mas criou-se o semestre. Olha que coisa bonita. Semestre. Eu perguntei, porquê é que não é quadrimestre, trimestre, bimestre? Fundamente. Não fundamentou. Mas andou para aí a pregar aos peixes, falando de semestre. De vez em quando inventam estas coisas, que é para disfarçar o problema. Eu sou assim, uma língua viperina, e quem não gosta vai embora. Então, ou melhor, pode ficar, pode me insultar, que eu não me importo. Então, vamos lá. Já sei que nunca mais me vou convidar, não é, Teresa? Então, mas está dito. Um dia vão dizer, olha, o falecido José Pacheco, o tipo até... É isso, meus amigos. Onde... Não serão tentativas. Hã? Não serão tentativas. Sim, de certo modo. Mas queres dizer alguma coisa? Estava a pensar. Ok. Estava a pensar nisso. Então vou deixar-vos um convite. Se o ISPA quiser criar, dentro da instituição, uma turma piloto, porque uma escola não muda toda ao mesmo tempo. Muda quem toma consciência da necessidade de mudança, quem toma a decisão ética de mudar, bem difícil, porque depois vai apanhar com todos os obstáculos. Mas eu tenho soluções, entre aspas. Então, se tiverdes, nós criaremos um círculo de aprendizagem. Depois eu explicarei tudo isso nas minhas cartinhas, que são publicadas no Instagram, no Facebook, lá para essas coisas todas. Então, olha, um dia nós recebemos lá na ponte, isto em relação à tua pergunta, uma criança que fazia automutilação, porque tinha sofrido imenso bullying. E bom, era muito complicado. E quando ele chegou, ele quis pegar numa faca na cozinha. O corpo dele era só cicatrizes. Mas não o deixaram, porque nós temos um dispositivo que é a comissão de ajuda. Quando alguém chega, há um grupo que vai logo ter com ele. Ele vingou-se, porque não o deixaram cortar-se, e foi ao quarto de banho e urinou no cesto dos papéis. Numa escola normal, o que é que seria? O que é que aconteceria? No dia seguinte, houve uma assembleia de escola. Eu estava preocupado. Ele estava lá no meio, olhava, a comissão de ajuda à volta. E antes da ordem do dia, uma criança, o Pedro, levantou o braço e pediu à mesa para intervir. E a mesa autorizou. E o Pedro disse exatamente o que eu vou dizer. Amigos, é assim que eles se tratam. Se alguém participou numa Assembleia da Ponte, é assim que eles se tratam. Amigos, nesta semana, um de nós, ouviram bem? Vou repetir. Um de nós urinou no cesto dos papéis. A criança olhou, porque toda a gente sabia que foi ele. Ninguém olhou para ele. Mas ele olhava. Aí o Pedro continuou. Eu quero perguntar, quem de nós pode ajudar um de nós a não voltar a fazer isso?
Todos levantaram o braço e ele também. Ele era um de nós. Não é crime e castigo. É. Quando eu digo que não há bullying, eu fui vítima de bullying. Sou estrábico. Imaginam. O meu amigo João também. Mas em contextos como aquele em que eu vivo, que não é só na ponte. Aliás, a ponte até se deslocou bastante do seu caminho e eu vou lá no dia 14 para pôr tudo nos eixos, porque não gosto que desvirtuem um projeto. Mas é uma excelente escola, sem dúvida. E mais perguntas. Eu não sei se respondi à tua pergunta, agora estou para aqui a teramelar. Há bocadinho eu falei do currículo e gostaria de vos dar... Queres fazer pergunta? Então faz, que eu depois falo. Vamos lá. Prioridade à pergunta. Bom, há muitas e muitas perguntas que gostaríamos de fazer. Bom, eu vou-lhe fazer só 2 perguntas. A primeira tem a ver com... assinalou que as tecnologias móveis, os telemóveis, fazem parte integrante do processo de aprendizagem. Respondeu-nos desta maneira, dizer que nós não diabolizamos os telemóveis, mas integramos os telemóveis no processo de aprendizagem. Eu gostaria de colocar a questão se, relativamente à inteligência artificial, como é que a vê no futuro da aprendizagem. A segunda pergunta tem a ver com um professor que eu tive há muitos anos, em Espanha, que me dizia que nós transmitimos o que sabemos, transmitimos o que sabemos, mas ensinamos o que somos. Um pequeno comentário. Obrigado. É fácil de responder e até agradeço as 2 perguntas. A primeira, sobre a inteligência artificial, eu tenho muitos textos escritos sobre isso. Ela está a ser mal entendida, mal utilizada e temo que fiquemos dependentes dela ao invés de a utilizar para fins construtivos. Mas, como eu disse, tenho muita coisa escrita. Manda-me um pedido num e-mailzinho, assim que eu mando tudo, não tens de pagar nada. A segunda qual é a pergunta? A segunda é... Transmitimos o que somos, sim. Ensinamos o que somos. Sim. Eu tenho estado muito com os jesuítas da Catalunha, no projeto Horizon, e eles dizem exatamente isso. A aprendizagem é antropofágica. Eu vou contar-vos uma pequena história. Quando eu descobri que o Paulo Freire tem razão quando diz que a educação é um ato de amor, é um ato de coragem. Eu fiz o curso de eletricidade, depois entrei para a engenharia e nunca tinha tido uma professora, era tudo homens. Naquela altura não havia engenheiras. Até havia a Pintacil e outros, mas ela estava ainda muito novinha e tudo mais. E então eu, resolvendo ser professora, eu tive que fazer algumas humanísticas, não é? E escolhi uma língua, francês. Quando começou a primeira aula, aquela musa vem levitando, foi paixão à primeira vista. Paixão, claro, sem qualquer subentendido, que essas mentes pérfidas começam logo a pensar coisas. Não, era platónico, pensava eu. Então, eu para as aulas, primeira fila, olhando para ela, pensando que ela não percebia que eu estava a olhar para ela. Quando eu olho para alguém, peço-lhe olhar para ali. Então, ficava ali. Não escrevia uma linha, ela punha tudo no quadro, vinham os testes, eu era o melhor. Porquê? Porque havia ali a figura, a pessoa, uma ligação intensa. Até que chegou o último dia de aulas. Eu estava, como vós imaginais, eu queria que chegasse o dia da aula, mas naquele dia. Quando acabavam as aulas, os professores diziam, podem levantar-se, podem sair. Às vezes mandavam pôr, mas eu não punha, levava pancada, mas não punha. Aí, nem cantava, somos pequenos luzitos, não, quando eu cantava, eu era mesmo do contra, mesmo pequenino, já, enfim, já era chato. Enfim, ela diz, podem sair, o José Pacheco fica. Ai, meu Deus, quem ficasse era para ter uma repreensão oral ou ser expulso. Agora reparei, a mulher que eu amava na altura, ela tinha 18 anos, eu tinha 17. Ela tinha saído do Instituto Francês, eu estava... Iria punir-me.
Não há pior castigo do que quem a gente ama. Eu fiquei, como vós imaginais, tremendo. Ela fecha a porta, sobe as escadinhas até à mesa e tiram, eu não estava a entender nada, tiram da saca dela, tinha uma saca grande, tiram um disco de vinil e um livro. Assim, o que é que se passa? Ela vem, e como vós sabeis, o tratamento mais próximo é o tu, não é o você, não é? É o tu. Ela vem, desce e fica junto de mim e diz o seguinte: olha, fui a Paris nas férias da Páscoa e trouxe-te um livro de Jacques Brel e um disco para que tu nunca te esqueças de mim. Ela me amava. Só que eu fiquei estático, tremendo, pegando naquilo, sem fazer aquilo que deveria ter feito. Estava eu e ela sozinha dentro da sala de aula. Nunca me perdoei. Mas eu compreendi que eu aprendia porque havia um vínculo amoroso fortíssimo. Não é? E depois tive um professor chamado Pedro Homem de Melo. Olha a sorte que eu tive, que me ensinou que realmente é pela poesia que nós vamos. Hajam não frutos, pelo sonho é que vamos. Saravá Sebastião da Gama. Então, lembrei-me de Sebastião da Gama, vou dizer uma coisa muito feia, muito feia. Eu criei, eu e outros, o primeiro centro de formação em Portugal. Em novembro de 92, quando saiu o decreto-lei que criou o subsistema de formação, o primeiro centro foi o da Associação Prof. De modo que, passado uns dias, pediram para eu ir ajudar a fazer os centros de formação de associações de escolas. Eu fui, colegas nossos e tal. Quando eu expliquei tudo o que era preciso dar um nome. Eu disse, vá lá, deem um nome. Ninguém disse nada. Eu disse, por que não Sebastião da Gama? E um colega olhou para mim, é colega? Sim, foi. Oh, minhas amigas e meus amigos, profissionais da educação que não sabiam quem era Sebastião da Gama. Valha-me Deus. Claro, toda a gente aqui conhece, mas é bom que vão lendo. Bom, eu ia dizer mais coisas, mas está ali um braço levantado, vamos lá. Ai. Tchau. Estes tiveram coragem de sair. Estou brincando. Ainda tem aula aqui? Esta foi infeliz. Eu não disse isto. Não disse. Eu me divirto. E tenho grande respeito. Eu tenho 2 filhos, um natural e um adotado. Estão os 2 na educação, trabalham em sala de aula. Eu tenho muito respeito e amor por eles. Não fazem como o pai faz. É assim que tem de ser. Vamos lá. Pergunta? Então, eu estou aqui, sou psicóloga de educação e estou aqui no início da minha carreira profissional e acho que tenho dedicado um bocadinho à área da inclusão, um bocadinho, talvez toda a minha prática seja virada para a inclusão, não vejo bem outro motivo para trabalhar na educação. Tenho uma dúvida que gostava que me ajudasse a pensar ou que me aconselhasse para a vida, que é, nós temos uma história, não é, que vimos da segregação para a integração e eu acho que ainda não chegámos à verdadeira inclusão, apesar de falarmos muito sobre ela. E a minha dúvida é como é que nós saímos daqui? Como é que nós saímos desta inclusão camuflada? Porque continuamos a falar sobre uma inclusão que não é bem uma inclusão, é uma integração inclusiva, continuamos a separar alguns dos outros, continuamos a ver muitos professores e profissionais a categorizar, a rotular e a não compreender muito bem que diferenciar é para todos, não é só para alguns, que é sempre, não é só às vezes, que a saída à rua é para todos e é sempre, não é só uma vez por ano, que as diferentes formas de ensinar se podem pôr na sala sempre e não é só quando é preciso. Como é que nós fazemos as pessoas, ou como é que ajudamos as pessoas a ter uma atitude um bocadinho mais inclusiva e saímos deste remoinho onde estamos há muito tempo? Tenho 2 livrinhos que te vou enviar. Manda-me um e-mail. Um deles eu publiquei em Manchester, creio eu. Está traduzido em 10 línguas.
não está publicado em Portugal. Aliás, eu tenho, bom, nem vos digo quantos livros eu tenho, mas tenho mais de uma centena de livros que não estão publicados em Portugal. E um deles chamava-se Pathways to Inclusion. Foi um estudo de 2 anos com uma colega minha da Islândia e outro colega da Inglaterra, do país de Gales. Porque eu tomei contacto com os diferentes muito antes do Jerome Bruner ter estudado Vygotsky e ter dito que a aprendizagem tem que ser significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Para mim é muito confuso tudo isso, mas a irmã mais nova da minha primeira companheira, ela não controla a baba, não diz uma cultural sequer, tem dificuldade em estar de pé, não controla os esfíncteres, viveu sempre com fralda, ainda é viva, diziam que ela ia morrer muito cedo, nunca foi à escola, a não ser à ponte, foi. E em 1968, olha do que eu estou a falar, 68, nós criamos, creio que a primeira organização de proteção daqueles que eram diferentes. Chamava-se MADI, em 68. A maioria era trissomia 21, mas havia paralisia cerebral, havia tudo o que possam imaginar. Mas era um nome muito esquisito, era Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual. Eu hoje até me arrependo de falar isto, diminuído intelectual, valha-me Deus. Enfim, então eu acompanhei tudo isso até à década de 70, quando se passou à integração. Eu fui encontrar um jovem com trissomia 21, metido num galinheiro, que nem sequer se levantava, andava de gatas, a mãe saía de manhã, deixava-lhe um prato de comida para ele, tinha vergonha. Fui descobrir coisas incríveis, que as pessoas tinham vergonha dos seus filhos. E nós, com essa organização, conseguimos que os pais se tranquilizassem, que eles diziam, quando eu morrer, quem é que vai cuidar deles? Depois, já no princípio da década de 90, veio a questão da necessidade educativa especial. Acho que era o 98A, é uma coisa assim. E nós criamos uma equipe de educação especial. Mas rapidamente a desfizemos. Quando nos perguntavam quantos alunos especiais tem na ponte, eu respondia, todos. Somos todos especiais. Cada um no seu ritmo, cada um no seu estilo. Por que não? Eu vou dar-vos um exemplo. Um exemplo do currículo da subjetividade. André Mesquita, 95, chega à ponte com um processo. Eu li o processo e dizia assim, este aluno passou por salas de apoio, teve apoio individualizado, fez o PEI, mas nem o nome dele identifica. Não sabe ler. Não conta nem até 5, nem os dígitos. Então, dado que nunca vai aprender a ler, olhai esta afirmação, né? Olhai esta afirmação, né? Coisa que tão cretina. Profecia autorrealizada. Quando eu li aquilo, ainda consegui ler mais uma linha ou duas. Aconselhamos a ajudá-lo a apertar botões de camisa, atacadores de sapatos. Eu atirei com aquela coisa lá para longe e perguntei àquele jovem de 9 anos, André, o que é que tu queres ser? Não perguntei o que ele queria fazer ou saber. Nem perguntei o que queres ser quando fores grande. Quando se pergunta a uma criança o que queres ser quando for grande, isso é um insulto. Criança é, não vai ser. E ele disse, eu posso dizer? Ele tem um palato fantástico. Eu posso dizer, podes. Eu quero ser guarda-redes de futebol. Fizemos aquilo que agora se fala muito, um projeto de vida para ser guarda-redes. A uma criança que não lia nem o nome dele, nem identificava aos 9 anos. Aos 13, tinha completado o ensino básico. Fez um técnico profissional na área do desporto. E quando Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão, o André era o guarda-redes da Seleção Nacional Portuguesa, tem a medalha de ouro do Conselho de Santo Tirso. É um homem respeitado. Então, onde eu quero chegar com isto? Inclusão foi um termo que se criou no lugar onde eu estive, em 94. Salamanca.
onde eu convivi com o Porter, no Melan School, depois fui fazer trabalhos para a Unesco, mas ficava espantado como é que as pessoas continuavam a dar nomes diferentes à mesma questão. E o resto está nos livros. Esse livrinho está traduzido em língua brasileira e mais 11 línguas. Está em catalão, está em islandês, em búlgaro até, só não está publicado em Portugal. Eu posso mandar-te a versão brasileira, tá bom? Chama-se Caminhos para a Inclusão e é um best-seller na Áustria e noutros lugares. Mas, pelos vistos, Portugal já nem precisa, que não publica esses livros. Deixai-me ser um pouco irónico. Ai, tu falaste foi só da inclusão, não foi? Pronto, então. Fazendo e utilizando o currículo tridimensional. Porque a pessoa não é só o talento que tem e que desenvolve através do currículo de subjetividade. É também currículo comunitário. Vou dar um exemplo. No currículo comunitário, o que está em causa é o bem-estar da comunidade. Chega uma menina, agora vou falar do projeto Âncora. Vão à internet, procurem, e de lá, projeto Âncora. O projeto Âncora foi considerado um dos 7 projetos de vanguarda no mundo. Em 2014, eu fui apresentá-lo em toda a Europa, nos Estados Unidos, na Índia, no maior congresso anual de educação na Índia. E ninguém fala dele. Chega uma menina de 9 anos, eu pergunto, o que é que tu queres fazer? Nada, você não é meu pai, manda-me embora. Ok, está bem, então estamos entendidos. E o que é que tu queres saber e para quê? E ela, eu posso dizer? Podes. Eu quero saber como é que eu posso defender a minha comunidade. Bom, o projeto Âncora estava situado entre 4 favelas das mais violentas da periferia de São Paulo, do Rodoanel. Morria gente todas as noites, todos os dias ali, ônibus queimados, assassinatos, raptos. Não fazem ideia do que aquilo era. E nós estávamos ali no meio. E ela diz que eu quero ser rapper para mostrar que a minha comunidade tem gente boa. Comunidade. Fizemos um projeto de vida para ela que não sabia ler nem escrever aos 9 anos. Ela aprendeu tudo o que era preciso. Fez o fundamental, que é o básico. E quando chegou aos 13 anos, foi convidada para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ao lado da Carol Conká. Hoje é uma das maiores rappers do Brasil, a Missy Sofia. Agora só mais o currículo universal. Um dia chega uma criancinha, porque agora estou no meu mundo, estou no chão de escola, falando de coisas que acontecem. Praxis. Não há prática sem teoria. Perdoai a arrogância. Mas quando os inspectores iam lá à ponte e diziam, o senhor tem de voltar para a sala de aula. Eu dizia, meu amigo, já não há sala de aula, como é que eu posso voltar? Mas tem de haver. Porquê? Ele, porquê é que não tem de haver? Eu dizia, olha, eu já li o Decroli, li os cantins, e ele, o que é que diz o Decroli? Vá ler, eu já li. Os inspectores iam embora porque eu ganhava, porque eu argumentava, eu fundamentava, ele não. Eu tinha uma grande ternura pelos inspectores, porque eles eram ignorantes. A pedagogia, isso é uma vantagem. Estava chazinho quando eles chegavam e tal, e a coisa foi indo. Adiante. Mas há inspectores e inspectores. Saravá Aiveca. Aiveca, não se esqueçam deste nome. O grande inspetor Aiveca. Adiante. Chega uma menina, e eu pergunto, o que é que tu queres saber? O que é que tu queres fazer? E ela, eu quero ser cientista. Assim, mas porquê? Porque, olha, eu tenho que aprender a ler, mas porquê? Porque eu ouvi dizer, eu não li, eu não sei, ouvi dizer que a NASA sabe o que é, manda aqueles foguetões para o espaço. Ela está a fazer agora pesquisa para ver se é possível ir para outro planeta, que eles dizem que no nosso vai deixar de haver vida. E eu não quero, acho que é bom viver na Terra, mas também tenho que saber se é possível viver noutro planeta. Assim, é isso que tu queres? É. Aos 9 anos, analfabeta, começou a estudar para descobrir se haveria vida humana sustentável noutros planetas e na Terra. Aos 13 anos, foi convidada pela NASA, foi para Washington.
escola pública. Excelência académica e inclusão social, porque esta criança é classe F, a favela da favela. Tivemos que juntar dinheiro para a viagem. Eu estou a falar de quê? De escola pública. Agora ficou tudo muito pesado. Mais alguma perguntinha? Reclamação, xingamento, vá lá. Ok, nós vamos continuar em contacto. E, neste caso, no Instituto, eu já tinha estado aqui, por causa do movimento da Escola Moderna, há muito tempo. E cá voltei. Espero voltar, na medida em que vós consigais, que alguém consiga tomar uma decisão ética, e não é mais que os outros por causa disso, é menos até, e eu voltar para trabalhar convosco numa sala de aula, ouviram? Numa sala de aula, criando dispositivos, criando acordos de convivência, criando uma avaliação efetivamente formativa contínua e sistemática, criando tudo aquilo que vós possais imaginar numa nova construção social da aprendizagem. Ela vai acontecer daqui por uns 20 ou 30 anos, mas vai começar a acontecer já, se vós quiserdes, no ISPA. E tem ali uma perguntinha. Eu estou com muita dificuldade em escutar e peço desculpa, porque estou velho. Obrigada. Eu não sei se sabem uma resposta para esta pergunta, sei que é um bocadinho mais complexa, mas quando pensamos nestas mudanças da educação, e eu não sou desta área, surgem estes movimentos de escola moderna e tudo, e a pergunta que me fica na cabeça é, sabendo que não podemos mudar o sistema todo de um dia para o outro, como é que se poderia resolver a questão do acesso às faculdades? Porque antes das faculdades eu consigo perceber que seja uma questão de mudar o mindset e a educação muda. E depois das faculdades também consigo perceber que na vida, e eu trabalho em recursos humanos, que na vida não é a nota que nós trazemos do ISPA que nos vai arranjar trabalho. Portanto, começa a existir esta subjetividade no currículo. Mas desta passagem da educação para a educação do ensino superior é onde eu encontro as maiores dificuldades para... Ok, então se não existe uma avaliação que nos organiza, assumindo que há lugares limitados e que, infelizmente, não conseguimos entrar todos, como é que podemos mudar isto? Bom, agora vou ser mais duro do que antes, mas de uma dureza fraterna, ok? Fraterna, com muito respeito por aquilo que vós possais fazer. Em 1975, deixou de haver prova de acesso à universidade. E assim esteve até 1990. O argumento daqueles que queriam que voltasse a prova era o de que, não havendo prova de acesso, as notas do secundário eram bem piores. Em 90, retornou a prova de acesso. E até 2005, eu esperei os 15 anos, tantos quantos os anteriores. Eu estava no Conselho Nacional de Educação, tinha acesso à base de dados e fiz um tratamento estatístico durante meio ano para perceber se depois do regresso do exame de acesso as notas tinham melhorado no ensino secundário. Pioraram. E a pergunta que eu faço, por que é que há exame de acesso? Isso é contrário à Constituição, é contrário à Lei de Bases. Por que é que há? O Agostinho da Silva dizia que a avaliação mais criteriosa para o acesso seria meter todos os nomes num saco e tirar à sorte. Um exame não prova absolutamente nada, a não ser a capacidade de reter informação na memória de curto prazo, vomitar e esquecer. Senão eu faço já aqui umas perguntinhas e vós não sabeis responder, que aparecem no exame de acesso. Eu não posso falar isto calmo. Peço desculpa. Então, nessa nova construção social, eu vou-me encarregar de acompanhar um aluno a partir do primeiro ano do ensino secundário.
construindo o portfólio da avaliação. E quando chegar à altura do exame, eu não vou permitir que ele vá fazer exame. Eu pergunto-lhe qual é a faculdade em que tu queres entrar. E vou com ele à faculdade e com o portfólio debaixo do braço. E digo, está aqui para se matricular. E se não o fizerem, eu faço queixa ao Ministério Público. Ficam já sabendo. O dedo autoritário. Eu adoro, adoro, adoro. Eu provo que o exame de admissão não prova nada. Uma vez eu perguntei a um professor doutor, numa das minhas falas, que ele disse que tudo o que aprendeu foi, e que o exame também, eu disse, eu posso fazer uma pergunta sobre o exame de admissão à faculdade que você fez há 20 anos? Ele, não. Eu, porquê? Porque já não sabia responder. Aprendeu? Não. Não. Quais são os parâmetros? Quais são os critérios? Qual é a lógica de fazer um exame? E mais, porquê é que há ensino superior? Vamos lá. Qual é o ensino inferior? A linguagem produz cultura e reproduz cultura. Se houver algum ensino superior, é a educação de infância até aos 4 anos de idade. É onde se requer maior conhecimento da educação de uma criança. Ai, que eu agora elevei a voz, peço desculpa. Eu sei que isto não agrada. E gosto que me contrariem. Porquê é que há exame de admissão? Se ele não prova absolutamente nada. Porquê é que há? Eu sei. Mas está nas perguntas. Então vou deixar-vos com 7 respostas para os 7 obstáculos. Eu não falei de todos os obstáculos, mas são 7, e vós ides ler depois nas minhas cartinhas, e como agora ficou muito pesado, ainda ficou mais pesado, a Teresa está ali já preocupada, o que é que ele vai dizer agora a seguir? Vai-nos pôr... Não? Estou brincando. A minha criança grande é terrível, é terrível. O que é que eu ia dizer agora? Já nem sei. Já me perdi. Estou contente pela investigação, estou contente por estarmos aqui a pensar. Há 1000 coisas que estão dentro da minha cabeça, que estão dentro do meu coração, que estão aqui a passear, que estão vivas. E isso é a melhor coisa que nós... Isso é a melhor coisa que nós podemos ter. Justamente questionar, é justamente tentar perceber o que é que estamos a fazer e porquê é que estamos a fazer, e pensar como é que o ensino superior, como é que aquilo que nós fazemos aqui pode ser um espaço de liberdade, e pode ser um espaço de acompanhamento, e pode ser um espaço de relação. Eu acredito profundamente, que é, e sintonizo totalmente, que é na interação, não é na pessoa 1 e na pessoa 2. Claro que está uma riqueza enorme, cada um de nós tem uma riqueza enorme, mas é na interação, é na relação que isto se dá. E, de facto, nós temos aqui, no ensino superior, temos um espaço, não é o espaço da sala, é o espaço que criamos entre nós, o espaço que criamos entre nós de pensamento, de questionamento, de contraditório. Uma das aulas, estão aqui os meus alunos do 3º ano da licenciatura, na primeira aula, nós falávamos sobre inclusão, e o tema era a inclusão, e houve uma grande discussão, lembram-se? E uma das alunas disse-me, professora, o melhor é acabar com isto, que isto vai acabar mal. Eu disse, não, o melhor é não acabar com isto, porque justamente é isto que tem que sair. E nós vamos estar cá todos, nós todos, para olhar para aquilo que está a emergir agora. Porque se isto não emergir, isso está lá dentro. E se está lá dentro e não sai, como é que eu lido com a construção do professor, do educador que eu vou ser, se eu não sei o que eu penso, não digo isto em voz alta, não me confronto com os outros e comigo mesmo? Como é que isto pode ser? Não pode. Como é que eu dou voz às crianças e tenho nas crianças esta mobilização enorme para o que é ser pessoa? Não é? Porquê é que a criança quer aprender? Porque é um ímpeto formidável e fundamental da nossa vida, de sermos humanos, é este desejo, esta curiosidade enorme. Quem é que nós somos? Quem é o outro? E tu quem é que dizes que eu sou? Não é? Porque depois há este espelho. E tu quem é que dizes que eu sou? Portanto, essa discussão foi uma discussão muito importante. E ficou como uma espécie de uma metáfora que de vez em quando voltamos. E não houve respostas. Houve questões.
fácil dar respostas, sobretudo quando não se sabe a resposta. Eu vou deixar-vos em paz, mas, e com todo o respeito que eu tenho, mesmo quando discordo do exame de acesso, porque há um grande grupo português que, há 2 anos, falando com o meu amigo António Leite, que era secretário de Estado, hoje vejo-me em muitas dificuldades, porque quem está à frente das principais instituições são amigos meus ou alunos meus. Agora vou começar um trabalho num agrupamento, o diretor do agrupamento foi meu aluno. E ele pensa que ainda está na... Bom, mas quem está no Conselho Científico-Pedagógico da Formação é o Rui Trindade. O Rui Trindade foi por minha causa que ele foi para a educação. A mulher dele, minha amiga, que está em inspeção, na Direção-Geral da Administração Escolar, está um aluno meu. Valha-me Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida, que eu agora não posso dizer mal das instituições, estou a atacar. Bom, mas não ataco, eu apenas provoco, fraternalmente. E há 2 anos, numa sessão pública, provoquei o António Leite. E ele disse, aceito. Aceito o quê? Criar um grupo de trabalho dialogante, em que seja possível que o Ministério e esse grupo conversem sobre novas práticas sociais. Tão simples. E nós temos uma proposta. Começa com axioma: escolas são pessoas, não são prédios. E depois vai por aí. Pois ficou aprovado. Só que o governo caiu, mas antes, o António Leite, em vez de tratar disso, mandou para o Pedro Cunha. O Pedro Cunha meteu na gaveta, com certeza, que nunca mais se soube. Vem um novo governo, o Pedro Cunha passa para a Secretaria de Estado, e eu pergunto onde é que está a proposta do grupo de trabalho. Está na administração escolar. Ok, pergunto à administração escolar, ninguém me responde, e andamos nisto. Então dizem-me se eu devo ter paciência para aturar, se não tenho direito de gritar. Porque neste sistema eu vi perder-se muita boa gente. Acabaram no divã de psiquiatra, desistiram da profissão, alguns suicidaram-se. É verdade. Então eu não quero que esse cortejo de horrores continue. E, portanto, começamos na sala de aula, tranquilamente, sem dar a perceber. Só quem dirige a instituição sabe. Um dia, uma historinha para acabar. Podiam ser tantas. Um dia, isto a propósito do trabalho de equipe, de projeto, a Maria Luísa saiu da Escola da Ponte e foi à Delegação Escolar de Santo Tirso e voltou, nem meia hora demorou. No dia seguinte, eu tinha um ofício, diziam que eu era diretor, mas a Escola da Ponte não tem diretor. Quem dirige a Escola da Ponte é um conselho de direção e quem preside o conselho de direção é uma mãe. O Ministério manda a ordem e não encontra um professor que tem dever de obediência hierárquica. Encontra uma mãe que não depende do... Pois é. É que nós temos um contrato de autonomia. O primeiro que se fez na história da educação. Agora fizeram vários, mas não tem nada de autonomia. Então ela saiu, voltou. No dia seguinte eu tinha um ofício dizendo o seguinte: quero a Vossa Excelência justificar por que razão a professora fulana esteve ausente da função e não deu entrada de qualquer pedido de justificação de falta. Quando as pessoas queriam faltar, tinham que pedir justificação. As professoras já não tinham que pedir para casar, sabem isso, não é? Durante muito tempo até pediam, e se o candidato ao marido não tivesse muito dinheiro, não podiam casar com aquele, tinham que casar com alguém rico. Adiante. Mulheres. Eu fico louco. Quando me falam, se ela está a Freiné, pois é, e a Elise, onde é que está? Quem é que fala da Elise Freiné? Fechar parênteses. Por trás de uma grande mulher, há sempre um homem. E então, voltando à história. Sabem porquê? Porque eu convivi 30 anos como único homem na Escola da Ponte. O meu lado feminino cresceu de tal modo que agora choro por tudo e por nada e fico tão feliz quando choro. Então perguntei à comunidade o que é que eu faço. Se eu responder que ela não entregou o pedido, ela apanha um processo. Se eu responder que não enviei o pedido, se apanho eu.
E um pai disse, olha, faça assim. Eu fiz uma resposta. No cumprimento solicitado de Vossa Excelência, cumpre-me informar 2 pontos. Que a professora fulana, no dia e horário que refere, não saiu desta escola. Como podem comprovar alunos, pais, professores. Parágrafo. Presumimos que se trata de uma ilusão de ótica de Vossa Excelência. Era tanta fotocópia daquele ofício, eu passados 20 anos ainda encontrei fotocópias. Foi, bom, veio a inspeção. Perguntavam às crianças, saiu ou não saiu? E a criança, não. Perguntavam aos pais, não. Não, e acabou, fechou-se o processo. Aí um dia chega um inspetor, professor Pacheco, podemos conversar? Podemos. O que é que você quer? Queria lhe perguntar se a professora saiu ou não saiu. E eu, você tem algum gravador aí escondido? Não, não tenho. Saiu. Ele abraçou-me e disse, muito obrigado. Para que saiba. E mais, esse delegado escolar, que tentou prejudicar-nos ao máximo, ele, durante 30 anos, fez coisas que nem vou contar à Escola da Ponte. Até que foi aposentado. E no ano em que ele foi aposentado, houve uma viagem de confraternização das escolas, e a Escola da Ponte também foi. Fui levar o envelope com o dinheirito para a caminhoneta, e eu ouvi uma conversa. E a conversa era esta. Eles tinham o rei na barriga, agora estão aposentados, ficam em terra, não vão connosco. Eu aproximei-me e me perguntei, o que é que se passa? O Nogueira, ele fez-te a vida um inferno, não foi? Ele não vai agora no passeio. Assim, mas porquê é que não vai? Então, estás a perguntar, ele que te fez tão mal, só estou a perguntar porque é que ele não é professor aposentado, e não vão outras pessoas aposentadas, vão. Então, se ele não for, a Escola da Ponte não vai. E não foi. A caminhoneta ficou vazia, pagámos os lugares, ficou ali. Isto foi em maio. Em setembro, eu estou na escola e vejo o ex-delegado subindo a rampinha da escola e eu, ai Jesus, eu dou-lhe um murro, o que é que ele vem fazer? Ele chegou junto de mim, estendeu-me a mão, e ele disse isto, olha Zé, o meu neto mais novo, mais velho, vai para a escola, tens lugar para ele aqui? Eu disse, Nogueira, estás a brincar comigo? E ele, não, e começou a chorar. Eu sei o que vós fizeste por mim, finalmente eu entendo o que é a Escola da Ponte. É um dos meus maiores amigos. Que uma coisa é a pessoa e outra o cargo. E outra é a hierarquia. Então, acho que sei distinguir, preservando a pessoa e ajudando-a como profissional. Se eu disse alguma coisa que ofendeu, peço perdão. Se eu disse alguma coisa que incomodou, era esse o meu propósito. Ficar em paz. E se ninguém fizer aquilo que é preciso, que Deus tenha compaixão das vossas almas. Se vós fizerdes, tereis aqui um chato a acompanhar-vos, a partilhar tudo o que tem e sabe, e sobretudo a ignorância, para que possam contribuir para uma outra educação, para um novo mundo. Tá bom? Namastê. Se quiserem levar o livrinho, depois falam com o João. Está aqui tudo aquilo que eu não disse. Agradecendo muito as interpelações, as provocações, a paixão, o entusiasmo, a indignação, a amorosidade, os silêncios, a voz alta, o dedo. Agradecendo muito a quem está, eu acho que merece agora um tempo este olhar para os livros, merece agora um tempo, eu ia pedir ao Carlos Lopes, ao professor Carlos Lopes, que viesse aqui só um bocadinho, e fui pensando aqui numa canção que eu gosto muito, e que acho que vai talvez ao encontro do que fomos ouvindo.
Uma canção, pode ser? E passo aqui ao meu colega Carlos Lopes. Obrigado. Queres que eu diga... Eu queria que tu dissesse e dou-te a cadeira. Não, não dás nada, não dás nada. Bom, depois canto no fim. A hora já vai longa, a hora já vai longa. Não vou de pé. Eu só queria partilhar aqui 2 ou 3 informações. Em primeiro lugar, foi um prazer imenso ouvir o professor José Pacheco. Quero agradecer também ali a presença do professor João Pedro Condenso, que eu há bocado, de forma muito abrupta, não o cumprimentei. Bom, hoje é o Dia Mundial do Livro. O Dia Mundial do Livro tem como lema ler é ser livre. Este é o lema que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos da Biblioteca, ao longo deste mês de abril, vai comemorar e vai fazer um conjunto de iniciativas. Mas a professora Ana Teresa disse-me que queria que eu falasse um bocadinho do que é isto do Dia Mundial do Livro. Pronto, eu não vos quero estar a incomodar porque aquilo que era essencial hoje já foi dito. Mas diz que... ora bem, o Dia Mundial do Livro, o 23 de abril, assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Proclamado em 1995, durante a 28ª Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Estamos a falar da Unesco. Esta data transcende a mera efemeridade. Ela consagra um propósito fundamental, o de encorajar a leitura e salvaguardar a proteção dos direitos de autor. Mais ainda, sublinha a importância intrínseca dos livros como alicerce da educação e motor do progresso de qualquer sociedade que aspira à plenitude. Bom, a escolha deste dia reveste-se de um simbolismo profundo. Falámos há pouco aqui dos catalães, e está ancorado na lenda de São Jorge e o Dragão. Esta narrativa ancestral transforma-se numa homenagem à secular tradição catalã, onde neste dia singular os cavaleiros outrora presenteavam as suas damas com uma rosa vermelha, evocativa do sangue do dragão vencido, recebendo em troca um livro, testemunho das proezas do herói. Nesta mesma data, 23 de abril, presta-se solene tributo à imortalidade da obra de vultos literários como Shakespeare, Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, cujas vidas se extinguiram em abril de 1616, legando-nos um património cultural inestimável. Em 2025, e atendendo a que o professor teve uma grande vivência no Brasil, em 2025, o Rio de Janeiro ascende à condição de capital mundial do livro, um feito inédito para uma cidade de língua portuguesa. Este título prestigioso, concedido pela Unesco, sucede a Estrasburgo, que tivera essa honra em 2024. Mas as cidades agraciadas com a designação de capital mundial do livro da Unesco assumem um compromisso solene, o de fomentar o livro e a leitura junto a todas as faixas etárias e grupos sociais, transcendendo fronteiras geográficas e culturais, e de orquestrar um programa de atividades vibrante, inclusivo ao longo do ano da sua nomeação. Em contraponto à celebração do Dia Mundial do Livro, permitam-me invocar com respeito e consideração o legado pedagógico do Papa Francisco. Recorra às suas próprias palavras extraídas da sua autobiografia Esperança. E voltamos às perguntas, professor. Quando há o nós, começa a esperança? Pergunta. O Papa Francisco dizia, não, ela começa já com o tu. Quando há o nós, começa uma revolução. Podemos também designar por relação humana. Uma reflexão que nos convida a reconhecer a gênese da esperança no encontro com o outro e o potencial transformador da conexão humana. Por fim, e estou a terminar, não posso deixar de mencionar
uma perda de um grande escritor, muito recentemente, que foi Mário Vargas Llosa, cuja sabedoria ecoa nos nossos corações e mentes. As suas palavras lapidares ressoam como a verdade inelutável. Diz: um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas que alguns fazem passar por ideias. Uma advertência poderosa sobre o papel vital da leitura na formação de cidadãos conscientes e na preservação do pensamento livre e independente. Termino com um agradecimento em forma de abraço. É importante reconhecer a visão e o trabalho pedagógico do professor José Pacheco. Ele repensou os modelos de educação tradicionais, dando prioridade à autonomia dos estudantes, à aprendizagem com significado e à construção conjunta do conhecimento, o que está ligado à ideia de liberdade que celebramos com o Dia Mundial do Livro. As suas ideias, a sua grande fé na capacidade de cada pessoa a aprender de forma interessada e com entusiasmo, são um exemplo para uma educação mais humana e que realmente liberta. O seu trabalho enriquece a educação de hoje e motiva-nos a procurar formas de ensinar que promovam a liberdade de aprender e de ser. Obrigado, professor José Pacheco. Um abraço. E agora, o lançamento do livro, dos 2 livros, e vamos abraçar esta grande causa que é de podermos ficar com um testemunho vivo e material dos livros do professor. E então, o professor vai ensinar os livros. Vai ensinar os livros. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho.